pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de aplicações com integrais no estudo ainda de áreas com curvas paramétricas, beleza? A gente está fazendo um exemplo por aula, que são exemplos mais robustos, como eu já falei antes. Vamos agora para o exemplo 4, calcular a área da região do plano limitada pelo eixo x, pelas retas x igual a 0 e x igual a 8 e pela curva de equações paramétricas x igual a essa expressão em t e y igual a essa expressão em t. É uma curva desconhecida, nós não temos o esboço gráfico e não precisamos pelo menos parametrizar, porque ela já apareceu parametrizada, tá bom? Inclusive não vale a pena fazer a conversão para o cartesiano. Para isso eu teria que isolar t e montar uma equação cartesiana, não vale mesmo a pena, tá bom? Vamos trabalhar com ela no formato paramétrico. Então, o grande problema é conhecer o esboço gráfico para verificar como calcular essa área, tá? Porque primeiro eu tenho que estabelecer a área em cartesianas para depois fazer a transformação para a variável t. X já está na variável t, y já está na variável t. Eu não tenho um intervalo aqui de limitação de t. Geralmente, quando eu não tenho, eu considero t real. Mas nesse caso, eu devo estabelecer um intervalo de limitação de t, por quê? Porque o x é limitado. Então, não é uma curva em todo o domínio real em x. Bom, se eu tenho valores de x, quando eu trabalho com curvas paramétricas, basta trocar esses valores, que eu obtenho valores de t e também valores de y. E depois que eu tiver o valor de t, eu jogo e acho y. Vamos fazer isso? Então, para x igual a 0, o que é que eu vou ter? Que menos t menos 1 ao cubo vale 0. Ou seja, t menos 1, passando menos, né? E passando o cubo, t menos 1 é 0. Portanto, t vale 1. T vale 1 quando x é 0 e o y vale 1. No ponto de coordenadas 0 e 1 do gráfico, o meu t é 1, tá? E quando x é 8, isso implica que menos t menos 1 ao cubo vale 8, implicando então, passando menos para cá, t menos 1 ao cubo é menos 8, t menos 1 é menos 2, que é a raiz cúbica de 8, e portanto, t equivale a menos 1, né? Porque t menos 1 é menos 2, t é menos 1. Beleza, e o y também seria 1. Então, eu tenho o ponto de coordenadas 8 e 1 cartesianas, que ocorre no tempo, por assim dizer, menos 1. Já falamos em t como tempo, né? Esses pontos são pontos de um certo deslocamento, que é o gráfico. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos agora, com essas informações, tentar estabelecer um gráfico, pelo menos no intervalo de t variando de menos 1 a 1, tá? O menor t e o maior t no meu intervalo. Como faremos isso? Com o suporte da nossa tecnologia, do GeoGebra. Vamos lá no GeoGebra, traçar o gráfico e retornemos para calcular a área, beleza? Se liga. Então, pessoal, de posse da variação do t e das equações paramétricas da curva, né? Claro, eu tinha as equações paramétricas da curva que foram dadas pela questão, ok? Mas eu precisava encontrar a variação de t para que esboçasse a curva adequadamente, conforme a variação de x que foi dada. Nós obtivemos isso. Então, vamos aqui conhecer essa curva. Basta para isso usar o comando curva, e aí você utilizará esse comando sempre que precisar para fazer uma construção de curvas parametrizadas.
indica-se no primeiro momento a expressão para x, no segundo momento a expressão para y, no terceiro momento a variável, que no caso é o t, que está em função, que o x e o y estão em função, o valor inicial, que era o valor de t que encontramos para o mínimo de x, e o valor final, que é o valor de t que encontramos para os valores de t mínimos e máximos que encontramos com base nos valores de x, tudo bem? Melhor dizendo. Enfim, a expressão em x é dada por menos, abre parênteses, t menos 1 ao cubo, e a expressão em y, t ao quadrado. A variável é a variável t, o valor inicial que achamos para t, o menor valor que achamos para t foi menos 1, e o maior valor que achamos para t foi 1. Portanto, temos aqui a curva considerada. Na janela algébrica, explicita-se a seguinte situação. As equações paramétricas que foram digitadas, para você verificar se digitou corretamente, e o intervalo de variação de t. E no gráfico, nós temos aqui a curva considerada. No momento de x igual a 0, o y vale 1. Tá? É o primeiro ponto. Nessa situação, nós sabemos que está associado ao t o valor 1. E no momento em que x é 8, o y também vale 1. E nessa situação, o t é o menos 1. Então, pensando em variação de tempo, no primeiro momento da curva desse intervalo, que é o valor menos 1, a curva se desloca para a esquerda, tá? O deslocamento, porque é sempre do menor valor de t para o maior. Então, se desloca da esquerda, da direita para a esquerda, com esse deslocamento, no deslocamento que é o percurso feito pelo caminho da curva. Tudo bem? Bom, vamos levar esse desenho para lá, para com isso terminar a questão estabelecendo a área que é pedida, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vindo lá do GeoGebra, podemos usar o comando para curvas paramétricas, relembramos, na verdade, o comando, que já sabíamos do estudo de derivação, vê nossa pasta de derivação aqui no canal, tá? Construímos, então, esse gráfico com as informações dadas e as encontradas por nós, agora há pouco, para a variação do t. Quando t é 1, eu tenho o ponto de coordenadas 0 e 1, esse ponto. Quando t é menos 1, eu tenho um ponto de coordenadas 8 e 1. Então, eu estou fazendo deslocamento de t, em que sentido? Sempre o deslocamento é do menor para o maior, pensando em tempos, né? Entre aspas, porque a gente sabe que não tem tempo negativo. Então, a minha curva tem um móvel se deslocando nessa direção, para valores menores de t até valores maiores de t. Então, no intervalo de menos 1, que ele está aqui, ele se desloca e quando chegar em tempo 1, ele está nessa posição. Então, o deslocamento é nesse sentido. Beleza? Mas, nesse caso, não vai importar tanto. Se liga. Bom, cartesianamente, agora que eu enxergo o gráfico no plano cartesiano, qual será a área? A área é limitada pela curva e pelo eixo x. É essa área. Aqui toca em um ponto só, é porque está mal desenhado. Enfim. Bom, mas a gente vê que a todo momento eu tenho a curva e o eixo x. Então, a área que eu quero é essa. Essa área é fácil calcular. Seria simplesmente uma integral de 0 a 8, né, da curva da f de x dx, que eu posso considerar como um y. Tudo bem? Então, para usar paramétricas, porque eu não tenho essas informações cartesianas de forma algébrica da curva, vou usar as paramétricas. Eu já tenho o y, o dx, como fazemos corriqueiramente. Basta derivar menos 3t menos 1 ao quadrado, tá bom? Vezes a derivada de dentro, que é 1, dt. Beleza. E falta os limites. Não falta. Quando x é 0, a gente encontrou t igual a quanto? T igual a 1. A gente já sabia disso. A gente, inclusive, encontrou esses valores a partir dessa informação. E quando x é igual a 8, a gente encontrou o quê? T igual a menos 1.
tá? Logo, a minha área será calculada como de 1 a menos 1, né? 0 é 1 em t, 8 é menos 1. De quem? Do y vezes o dx, ou seja, menos 3t menos 1 ao quadrado dt. Arrumando isso daqui, bem simples, menos 3 para fora, constante. Desenvolva esse produto notável, que é t ao quadrado menos 2t mais 1. Multiplico por t, vai ficar t à quarta menos 2t ao cubo mais t ao quadrado dt. E resolvo. É bem simples. Ainda bem uma questão simples. Beleza? Enfim, o que é que vai acontecer? Menos 3 vezes t à quinta sobre 5 menos 2t à quarta sobre 4 mais t ao cubo sobre 3, no intervalo de 1 menos 1, tá? De 1 a menos 1 em t. Então, só substituir e fazer conta agora. Vai ficar menos 3 vezes, jogando menos 1 quinto, jogando menos 1 aqui dá 2. Então vai dar 1 menos 1 meio, jogando menos 1, menos 1, né? Menos 1 terço. Pronto. Esse 3 eu vou multiplicar pelo resultado. Então, menos, jogando 1, vai ficar o quê? 1 quinto, menos 1 meio e mais 1 terço. Pronto. Agora é só conta, que a gente termina super fácil aqui. Esse vai embora com esse, quando eu fizer o jogo de sinal. Então vai ficar menos 2 quintos, aqui dá menos bonitinho, então vai dar menos 2 terços. Pronto. Ou seja, isso é, tirando o MMC 15, menos 3 vezes 15, que dá menos 6, menos 10. Ou seja, né, espero que não tenha errado conta nenhuma aqui. Eu não sou muito bom de contar não, se liga. 15 dá 6, dá 10, isso mesmo. Esse 3 eu posso simplificar, então vai dar menos mais 16 sobre 5 unidades de área. Essa é a resposta para a área limitada entre a curva considerada e o eixo x, beleza? Foi uma questão pequena, ainda bem, sem muitos cálculos, a integral ela é polinomial, ótimo. E é isso, fomos no GeoGebra, usamos a tecnologia para nos dar o suporte e vamos fazer isso sempre que tivermos curvas desconhecidas. Não é necessário ficar... Dá para fazer uma investigação a partir de aplicações de derivadas, né, e construir o gráfico vendo máximo, mínimo, pontos de máximo e mínimo, estudo do sinal, tá? Mas eu não vou fazer isso, tá? Vou usar o software. Bom, curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima aula. Valeu!